Olá, gente linda do Centro Cultural São Paulo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Mark Vanlu, curador de dança aqui do CCSP. E estou chegando nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, já primavera deste ano, novo ciclo se começando aí, que essa primavera venha florir os nossos corações, nos enchendo aí de alegria e esperança. Bom, hoje eu estou aqui para, claro, sempre agradecer a todo o público que vem prestigiando as nossas atividades aqui do Centro Cultural, as atividades já presenciais, que bom! Claro, seguindo todos os protocolos de segurança preconizados aí pelas autoridades sanitárias, todo mundo usando máscara, distanciamento, álcool em gel, tudo certinho. E nessa semana tivemos o prazer de dar início aos workshops do nosso programa de longevidade, o Longevidança. Demos início às oficinas de ritmos lá com o professor Robson Cabral na sala Adoniran Barbosa, terça-feira às 15 horas. E olha só, as próximas 4 terças-feiras, o professor Robson vai estar lá dando aula, é só você se inscrever, você que tem mais de 60 anos ou conhece pessoas com mais de 60 anos que são super afim de dançar, que tem esse corpo ativo, esse corpo alegre, essa galera que gosta de dançar, pode estar com a gente lá se inscrevendo pelo site do Centro Cultural São Paulo, www.centrocultural.sp.gov.br. Tivemos também ontem o Happy Hour Dance com samba rock. E nesse final de semana teremos mais uma edição do Big Girls Apari Vancatri, os workshops das Big Girls de Breaking. Neste sábado das 14 às 17 horas. Domingão tem os B-Boys, também das 14 às 17 horas. No sábado tem também as oficinas de danças urbanas, o Urban 180 minutos de aulas também com a galera das danças urbanas. Das 14 às 17 horas. E no domingo também tem o nosso glorioso K-Pop Sunday, também das 14 às 17 horas. Ou seja, você sabe que todos os finais de semana daqui até o final desse ano, sempre aos sábados e domingos, você pode ir fazer aula de dança. Aí tem para todos os gostos, tem a semana toda, na verdade. Então fique ligado na nossa programação pelo site do Centro Cultural São Paulo. Mas a minha vinda aqui hoje especialmente para conversar com um dos artistas, os mais consagrados aqui na dança no Brasil e também no cenário internacional da dança contemporânea. Uma figura ilustríssima e das mais carismáticas que eu tive a honra de conhecer recentemente. E conheci da melhor maneira possível, já vendo o cara numa super performance, num super espetáculo que a gente muito assertivamente trouxe para ser apresentado no Centro Cultural São Paulo. Eu estou falando, claro, do espetáculo Da Natureza da Besta, com direção da nossa querida Esther Lacava, também já querida, né? Porque a gente já foi fazendo amizade com toda a equipe da produção desse espetáculo e a performance mais do que, sabe aquela tipo acima da crítica? Foi essa a performance do Maurício Oliveira, que eu convidei para estar aqui com a gente hoje para fazer uma espécie de realimentação, uma espécie de revival, sabe? Do ponto de vista assim, dos sentimentos, né, que ele estava sentindo naquele momento de voltar a performar no Brasil, né, de voltar ao país e estar num palco de dança, especialmente naquela sala, né, na sala Ademar Guerra, né, no carinhosamente chamado de Porão lá do Centro Cultural, que é um espaço dos mais incríveis, e a produção do Laboratório Siameses fez uma produção incrível de cenografia lá. Um espetáculo multimídia, com projeção de hologramas e tudo mais. Gente, foi incrível. Quem pôde estar lá apreciando nessa última sexta, no sábado e também no domingo, com certeza saiu de lá
transformado, né? Porque o Maurício trouxe tantas coisas do seu âmbito particular, pessoal, um espetáculo autobiográfico que nos emocionou a todos. Então, vou bater esse papo aqui com ele para saber da perspectiva do artista, né? Da lente, né? Do sentimento do artista lá, que está ali sentindo aquela vibração da plateia, sentindo que... Como é que foi para ele estar lá conosco. Tem aqui também com a gente o Tono Guimarães, Jazz Nascimento, que vai estar com a gente no Urban 180 também. Olha só, muita gente chegando aqui para estar conosco. E é legal que essas lives ficam aqui gravadas, depois as pessoas assistem num momento mais apropriado para elas. Assim, isso é muito bom. Vamos ver se o Maurício já está aqui, se eu consigo falar com ele. Deixa eu ver, se ele não tiver, a gente já vai trocando ideia aqui. O Maurício ainda não chegou. Tono, chama o Maurício lá, fala que eu já estou esperando ele aqui. Então, gente, mas tem uma série de espetáculos ainda para você ficar ligado. Olha, os espetáculos estão todos gratuitos, né, no Centro Cultural São Paulo, isso também é muito bom. Claro, ainda estamos com uma certa restrição de público, trabalhando com 40% de ocupação ainda, mas é o suficiente para você, chegando cedo, né, conseguir o seu lugar. E os espetáculos também estão com sempre 2 ou 3 dias, e aí deu, perfeito. Entendi, Tono, ele tá no outro perfil, é isso? Então beleza, vamos chamar aqui no Laboratórios. Aqui. Aham. Vamos convidar aqui. Aqui está no perfil do Laboratórios da Mesa. Eu coloquei o perfil dele, pessoal, para ele falar comigo, mas vamos lá de Laboratórios, porque tá tudo em casa. Olha ele aí, lindão. Oi! Oi, Marco. Boa noite. Tudo bem? Eu aqui, bonito e colocado, esperando aparecer Mauri Oliveira. Não, eu entrei pelo laboratório. Essas pessoas que têm um viés institucional é fogo, viu? Muito bom. Olha aí, o Tono. Uhul! O prazer tá aqui com você, Marco, falando sobre o trabalho e outras coisas que surgirem. Vamos lá! Poxa, Maurício, eu que te agradeço aí. Eu já tinha ouvido falar de você, né, por conta desde o contato do Tono, do ponto de vista artístico. Claro que eu fiz a minha lição de casa, né, fui olhar tudo assim, mas eu estou muito impressionado de quão querido você é, cara. Todo mundo fala de você, tipo, fala de uma maneira... Olha... Então eu só conheci os seus amigos, então, porque eles, assim, todo mundo... Ainda bem, ainda bem. Não, brincadeira, eu acho que eu sou uma pessoa querida, assim, acho. As pessoas, assim, falando de você com muito carinho, felizes de te assistir. Eu tava lá passando pela fila lá do Centro Cultural e as pessoas, assim, super ansiosas, sabe? Falando de você. Então, cara, tu não sabe, hein? Tu é um cara muito querido, muito bem visto. Sim. Marco, esse trabalho marcou a minha vida agora, né? É um divisor de águas, assim. Tudo isso, né? Eu nem sei por onde começar, acho que eu vou pelo começo mesmo, de como tudo aconteceu. Eu tive a honra de ser apresentado a Esther Lacava pelo Tono Guimarães. O Tono já tinha um projeto de me ver de volta aos palcos dessa forma, aproximadamente, e ele intuiu que Esther Lacava, que é essa grande atriz dramática do Brasil, vamos dizer assim, né, fosse a pessoa indicada para tecer essa autobiografia. E Esther, ao longo de 8 meses, ela foi colhendo informações ao meu respeito, muito calmamente. Inclusive, no início, eu me agoniava um pouco, porque o ensaio ele acontecia só verbalmente, só através de conversa. Os encontros se davam através dessas entrevistas e conversas e especulações. E bailarino, você sabe que quer se mover, né? Quer estar o tempo todo movimentando o corpo. E ela me mostrou que isso tudo poderia ser diferente. Essa aproximação desse novo corpo, que eu chamo de novo corpo logo depois de ter feito uma cirurgia de quadril e ter ficado
durante praticamente 8 anos parado, né? Sem dançar, porque e 10 anos sustentando, 8 anos, e 10 anos seguindo as instruções médicas de que eu não deveria operar o quadril porque era muito cedo. Então, sentindo dores terríveis ao longo de muitos anos e esperando o momento certo de fazer a cirurgia. Logo depois que eu fiz, é uma história. Logo depois que eu fiz, eu percebi que eu renasci. E juntamente com esse renascimento, acho que Tono Guimarães foi percebendo que existia uma nova, naturalmente uma nova vida ali que precisaria ser explorada, mas resgatando história e passado. Então ele escreveu um projeto para o Fomento à Dança, que compõe de 3 trabalhos, 3 criações, sendo essa primeira esse trabalho autobiográfico. Bem, aí apareceu Esther. O Tono já tinha o contato profissional com Esther Lacava, e aí eu fui conhecendo essa pessoa incrível, essa artista incrível, e fui me doando. Eu sempre sou um pouco arisco no começo, né? É da minha natureza, mas como a Esther se apresentou dessa forma tão honesta, e eu confiei e fui me doando. Tivemos um embate, um pitfall, que foi a parada durante essa segunda onda da Covid, porque os ensaios começaram em março. Depois tivemos que retroceder e fazer encontros e entrevistas virtuais, o que me cansava profundamente. Não sei se você talvez se cansa, se fica muito tempo na tela, você fica exausto. E eu ficava exausto, eu falava, não, a gente precisa se encontrar. E esperando que a situação da pandemia fosse se aplacar, melhorar um pouquinho para que a gente pudesse se encontrar. E aconteceu nos últimos meses, quando o trabalho foi sendo formatado, e foi intenso, e foi muito rápido. Embora a Esther já tivesse todo o desenho dramatúrgico, o arco dramatúrgico todo formatado na cabeça dela. Ela desenhou dramaturgia, ela me dirigiu e ela sabia para onde ela queria me levar, e eu confiei 100% nessa pessoa poderosa, com uma sensibilidade incrível, um olhar incrível para ultrapassar e perfurar pessoas, vamos dizer assim, né? Tirar o raio-x da pessoa. Eu falei, é com ela que eu vou, essa pessoa é quem vai me apresentar de novo à cena paulistana e aos palcos. Eu confiei e deu super certo. É isso. Que legal. Bom, eu queria... muitas coisas me chamaram a atenção na sua autobiografia performada, mas eu queria começar, talvez, pedindo para você trazer um pouco dessa sua experiência do canto, né? Como que isso aconteceu? Porque você é um exímio cantor, né? E você traz uma canção que é em qual língua? Em alemão? Que você... Em alemão. É a primeira. É uma música de Nina Hagen. Que Nina Hagen Sim. cantava. Nina também tinha essa formação lírica, né, acadêmica, e ela transformava isso enquanto cantava rock, né, na década de 80. Então eu peguei a versão da Nina Hagen e transformei para aquela maneira de cantar que eu achava que era mais conveniente para aquele soldado arrasado, baleado, machucado, entende? A letra da canção é muito apropriada até para a situação. Bom, a história do canto começou durante a minha entrada na Faculdade de Artes Visuais. Eu sou de Goiânia, não sei se você sabe, eu nasci em Goiânia. E aos 16 anos entrei na Faculdade de Artes Visuais. Eu me lembro que naquela época os seus pais tinham que assinar um documento que permitia alunos jovens entrando na faculdade. Então eles se responsabilizaram, porque eu era muito jovem. E aí eu conheci várias cantoras líricas que faziam parte do departamento de canto, que estavam ali também na Faculdade de Artes Visuais. E aquilo me interessava profundamente. Eu escutava
Me lembro até o nome de uma das professoras, Bartira. Eu escutava a Bartira cantando e se preparando para as áreas e as óperas que eram apresentadas. E eu me apresentei a ela e ela logo... Foi muito, muito divertido, eu não me esqueço. Ela, ao falar, ela já qualificou a minha voz e diga: apareça às 10 horas da manhã na minha sala para a gente ter nossa primeira aula. E aí eu tomava aulas regulares com a Bartira e outras professores que eu não me lembro agora o nome. Só que nesse íntere apareceu o teatro. Eu fui dirigido por um cara até bastante conhecido no mundo do teatro, que é o Hugo Zorzetti. A Esther disse conhecer bastante os livros e tudo que ele produziu. E a dança. Então eu fiquei dividido entre o mundo das artes visuais, o mundo do canto, o mundo do teatro e o mundo da dança, como um cego em tiroteio, um garoto completamente perdido e sozinho, porque eu sempre fui muito solitário, embora eu tenha tido pai, mãe, educação, mas você sabe quando você se identifica como uma pessoa sozinha no mundo, né? E Você é filho único, Maurício? Não, eu sou o filho do meio, eu sou a ovelha negra da família. E quando eu percebi que eu não tinha, de certa forma, apoio familiar, eu não tive mesmo, porque o meu pai esperava que eu fosse o quê? Engenheiro, até arquiteto, né? Que fosse uma profissão considerável, né? E quando ele descobriu que eu estava envolvido com as artes, ele se revoltou profundamente. Então, naquele lugar de muita solidão, eu tive que me aventurar e pesquisar o que eu quero, o que eu quero. Essa era a pergunta que estava comigo durante o tempo todo. Só que nesse momento eu também conheci uma professora inglesa de balé, Jane Stanley, que tinha uma escola em Goiânia. Goiânia é um lugar sofisticado, menino. Eu sei é um bem, lugar conheço sofisticado. Lá. Tinha uma escola de professoras, só professoras inglesas que vinham da Royal de Londres para formar bailarinos. E alguém me apresentou, eu não lembro os detalhes, alguém me apresentou a Jane, e de novo Jane olhou para mim e falou: eu vou formar você. Eu fiz uma aula e ela disse que me formaria em 2 anos. E foi assim que aconteceu. Ao me dedicar, eu fiz todos os exames da Royal em 2 anos. Pensa, do tanto que eu sofri nas mãos de Jane Stanley, que trancava a porta da sala para que eu não fugisse, porque eu era muito... O garoto cheio de energia e imprevisível, sabe? Então ela trancava a porta da sala de aula para que eu era arisco, eu era um pouco violento, um pouco imprevisível, era meio punkzinho. E aí, nessa coisa de me dedicar, e até por amor a Jane, sabe, que você desenvolve amor pelas pessoas que têm amor para você, né? Que te dão amor. Eu acho que eu me aventurei, eu me dediquei à dança mais por ela. E eu me lembro muito bem o dia que eu disse: Jane, eu vou voltar para a faculdade, porque eu parei a faculdade, eu vou terminar minha faculdade de artes visuais e eu não quero mais dançar. E ela disse: então faça uma coisa para mim, mon filhinho. Porque ela fala: mon filhinho, faça uma coisa para mim. Eu vou comprar uma passagem de avião e você vai fazer uma audição no Ballet da cidade de São Paulo. É a única coisa que eu te peço. Ela comprou a passagem de avião, eu vim a São Paulo, fiz a audição para o Ballet da cidade de São Paulo e passei. Então, aos 19... Tchau, faculdade, tchau, canto, tchau, teatro. Tchau, Goiânia. Tchau, Goiânia. Graças a Deus, desculpa, eu sei que tem muita gente que ama Goiânia, mas eu não me adaptava a Goiânia. Goiânia é uma cidade... Engraçado, tem disso, né? Você não ser bem quisto pela cidade. A cidade te expele, né? Goiânia é uma cidade que me expeliu. E eu até hoje tenho essa coisa com a cidade. Embora seja uma cidade bela, costumes maravilhosos, mas não é adequada a mim e ao meu jeito de ser. Dali, ela prestou um grande serviço, porque dali saiu a besta enjaulada, né? A besta já estava enjaulada. E aí foi quando eu
eu comecei a trabalhar no balé da cidade de São Paulo, entendendo que aquela linguagem também não era a minha. Foi um Eita. começo, foi um começo difícil, um pouco trágico, vamos dizer assim, porque eu não me enquadrava, eu não me localizava, eu não me achava, embora tenha sido essencial para a minha formação, porque é nas quedas, né, nos vales, que você se encontra de verdade, né? Quando você está num lugar que você não se reconhece, é ali que você tem a oportunidade de se reconhecer como você é de fato, né? E Então eu não renego. nunca lhe deu um sentimento de culpa, porque você estava num lugar onde só todo mundo queria estar. Exatamente, eu não queria. Eu pedia para ser demitido e ninguém me demitia naquele lugar. Eu pedia, falava, não, eu não quero ficar aqui, eu quero outra coisa que eu não sabia o que era. Muito jovem, né, Mark? Assim, quando você é muito jovem, você tem esses ímpetos, né? Maluquetes, assim. E aí foram 4 anos no Balé da Cidade, e durante esse tempo do Balé da Cidade, apareceu um coreógrafo. Tolerou isso 4 anos? 4 anos, 4 anos, no chiqueirinho do balé da cidade de São Paulo, porque diziam que eu era uma pessoa muito exótica, então eu não me, como é que falavam os diretores, na época o Rui Fontana Lopes, olha, você não se enquadra entre os rapazes, porque você é uma figura muito diferente. Então, aí me apelidaram, me deram o nome de Coringa, porque eu substituía quem se machucava na companhia. Eu não dançava. Então eu ficava para substituir os rapazes e as mulheres quando elas se machucavam. Então, pela minha boca por essa coisa de estar sempre no banco de espera, me deram o apelido de Coringa. Eu era conhecido como Mauricinho ou Coringa. Então, o Coringa era chamado em alguns momentos para dançar. Só que E eu fazia aula na sapatilha de ponta. Eu usava muito sapatilha de ponta. Eu tinha técnica de sapatilha de ponta. Ao contrário do que o diretor pedia, ele dizia, queima essas sapatilhas de ponta, porque rapazes aqui não fazem aula nas pontas. Eu dizia, não, eu vou fazer porque eu quero e acho que devo. E foi assim, esse embate. Nesse momento, chegou Johann Kresnik, que era um diretor do Teatro de Volksbühne em Berlim. Ele foi convidado pelo Rui Fontana Lopes, que na época era o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, a coreografar para a companhia. E eu me lembro o momento que o Kresnik entrou na sala, eu estava fazendo aulas, eu estava treinando nas pontas, e aí, naquele momento, ele olhou para mim, do nada, atravessou a sala e falou, você quer dançar na minha companhia? Eu não conhecia a companhia, não sabia do que se tratava, mas como uma pessoa muito curiosa, eu pensava, é a minha oportunidade de conhecer essa coisa que eu não sei o que me assola. Essa coisa que eu não sei o que me afligia, que me assolava. Eu dizia, não é aqui, é algum outro lugar. Então eu imaginava que talvez fosse aquele lugar. Então depois, nesse ínterim eu saí... O que você não sabia o que era, só podia estar no desconhecido, né? Exatamente. E aí, nesse ínterim, eu saí do Balé da Cidade, fui dançar no Teatro Municipal, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Por falar nisso, ó, o Tony Negro tá mandando uma mensagem aqui, ó, pra gente. O que ele está dizendo? Boa noite, Axé aqui da Bahia, direto da Chapada Diamantina, Vale do Capão. Eu conheço o Tony, conheço o Tony. Escuta, e aí fiquei um ano no Teatro Castro Alves, foi muito, muito interessante, um processo muito interessante de trabalho, esperando o contrato chegar da Alemanha. Assinei o contrato. Teve uma ponte aí, então. Né? Teve uma ponte, ele pediu um tempo de espera, me parece que outras pessoas sairiam da companhia, só assim ele poderia me contratar. E aí eu fui para Berlim, aquela pessoa afoita, arisca, maluca. Eu fui sozinho para a companhia do Kresnik. Com o Kresnik eu fiquei 2 anos e meio. Isso nos idos de? De 94 a 96, quase 97. Trabalhei com ele. Uma Alemanha ainda amadurecendo, né? Exatamente.
E aí com o Kresnik, ele me tirou, num determinado momento eu passei a não atuar como bailarino e me tornei assistente dele. Então ele ia para as companhias em Hamburgo e outras cidades da Alemanha e eu sempre ia com ele, porque eu era assistente e a pessoa que preparava os atores para o palco. Então eu preparava o corpo do ator para entrar em cena. Então o Kresnik fazia questão de que eu estivesse sempre com ele. Só que ali, quando eu percebi que eu também estava fugindo um pouco desse lugar curioso que a dança se tornou, porque eu não me localizava, e eu dizia a mim mesmo, eu preciso saber que dança é essa que me cabe. Aí, nesse momento, quando eu percebi que eu estava indo para esse lugar de assistência, de preparação, que a dança estava sendo abandonada, eu rompi com a companhia, pedi demissão e fui morar na Holanda. Fui para Amsterdã tentar o freelancer. Eu nunca tinha feito freelancer, porque até então minha vida toda era de contrato em contrato, né? Saindo de um contrato e entrando no outro. Então foi um mundo novo que se apresentou, muito rico, num período muito fértil na Holanda, de coreógrafos incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e dançar com. Então foram 4 anos me reconhecendo gradualmente. Porque essa coisa de você se conhecer leva uma vida inteira, você sabe disso, né? Você acha que se conhece. É uma vida inteira para você se localizar, especialmente na dança, né? Porque a dança, essa linguagem é tão rica e tão poderosa que não tem fim esse lugar do autoconhecimento e de cavar a sua existência, de cavar esse reconhecimento de quem é você, para que você faz o que você faz e por quê. Então essas eram as 3 perguntas que me acompanhavam durante essa trajetória. E aí, num determinado momento, na Holanda, eu fiz um projeto muito legal, que chamava Creole. Era eu e um outro bailarino, coreógrafo, que tinha me convidado para fazer parte desse projeto, onde dançávamos para 3 coreógrafas diferentes. No caso, foi na época Dana Caspersen, que na época era esposa do William Forsythe, Amanda Miller, que era diretora do Pretty Ugly Dance Company, e uma coreógrafa da Holanda, Beppe Blankard. Então a gente dançou essas 3 obras, e nisso, com a Amanda, eu tive uma afinidade muito grande. A maneira dela coreografar, a maneira dela entender arte e dança de um modo geral, era absolutamente sedutor. E ela me convidou para ir para a companhia dela na Alemanha. Então eu volto para a Alemanha, para Freiburg, no sul da Alemanha, com a Amanda Miller, no Pretty Ugly Dance Company. Fiquei muito pouco tempo com a Amanda, porque aconteceu de ensaiar o trabalho da Dana Caspersen em Frankfurt, porque Dana não podia ir até nós, e ela pediu, você pode vir até Frankfurt, você e Paul Norton, para que a gente ensaie esse trabalho, porque eu não posso sair daqui, que a gente está em temporada e estreia, eu não posso ir. E a gente foi para Frankfurt ensaiar. Nesse momento, o Bill me viu ensaiando o trabalho da Dana Caspersen. Foi quando ele me convidou para entrar na companhia. E foi assim que se deu. Depois eu tive que romper também o contrato, porque é sedutor, e quando você está com esse vigor todo, a sua curiosidade fica mais, vamos dizer, vigorosa. E quando eu recebi o convite, venha dançar comigo, William Forsythe, quem nega um convite, né? A curiosidade foi maior, embora eu amasse profundamente o trabalho da Amanda Miller, como respeito e amo até hoje, porque ela foi uma pessoa essencial na minha carreira. Eu fui conhecer o trabalho do Bill, fiquei, já nem sei quantos anos, 3 anos, 4 anos, com o Bill. Dali eu saí e com... Então, para não me perder, quando você chega na Alemanha, antes de você ir para a Holanda, você fica quantos anos?
Na Alemanha eu fiquei 2 anos e meio. Aí na Holanda você ficou quanto tempo? Na Holanda, 4 anos. 4 anos, Depois, aí volta. ao todo foram 11 anos dessas idas Certo. e vindas entre Alemanha e Holanda. E Ok. aí, quando eu percebi que eu também não queria continuar na companhia do Bill, o trabalho era muito árduo, muito pesado, um lugar muito criativo, talvez um ponto no planeta, um dos mais criativos que você pode querer, que reúne bailarinos do mundo inteiro e gente de top, assim, qualidade absurda em todos os sentidos, mas aquilo também era desgastante, emocionalmente falando, era muito desgastante. Quando eu percebi que na companhia tudo o que eu criava, porque o Bill trabalha, não sei se vocês sabem, o Bill ele trabalha muito a partir da cocriação. Os bailarinos são co-criadores. Então ele assina aquilo que você elabora, ele aprova aquilo que você elabora. E quando eu percebi que ele estava nesse lugar de validar muito a minha linguagem, o meu trabalho, eu disse, por que não eu mesmo me tornar um criador e um coreógrafo? Então foi a partir do Bill que me patrocinou, ele financiou a minha primeira criação. Tinha sido convidado no festival na Holanda, que é o Holland Dance Festival, que é o maior festival de dança. Eu fui comissionado para coreografar. Só que a grana não era suficiente. Eu comentei isso com o Bill. Eu falei, Bill, eu fui comissionado, mas a grana não é suficiente. Ele falou, eu pago. E foi assim que eu criei meu primeiro trabalho, chamado Fábrica. A partir daí eu percebi que esse era o caminho, esse desenvolvimento de linguagem, essa compreensão do que é coreografia, até onde vai a coreografia, se coreografia só está no corpo, ou se ela abarca espaço, se ela abarca o olhar do público, se ela abarca o tempo. Então, durante esses anos todos que eu comecei a me reconhecer como um criador, eu também estou tentando definir o conceito de coreografia, além de tentar definir quem sou eu, até hoje, querendo saber quem sou eu e para que serve a coreografia, né? E para que serve a dança. Eu estou te ouvindo falar sobre esse. Eu quero abrir um parênteses aí. Esse terreno fértil que você se refere. Imagina, 11 anos se alimentando de um terreno tão profícuo, né? Sim. Mas aí, considerando a Alemanha, a Holanda, a gente pode talvez trazer um pouco a Áustria. A impressão que eu tenho de ouvir você falando olha, eu vou correr o risco de estar exagerando aqui ou de estar sendo meio com algum devaneio, mas a impressão que me dá é que a Alemanha está para a dança de uma maneira um pouco meio paralela, faço um paralelo assim ao que a Alemanha e a Áustria para a psicanálise. Em termos de produção, em termos de reflexão, em termos de conteúdo, em termos de vanguarda. Eu não conheço o que se produz em termos de A dança contemporânea, eu falo da dança contemporânea, né? Porque é um terreno, né? Sei lá, de Pina Bausch, todos os nomes que você traz. Não, tem uma coisa assim que é diferente ali, né? Sim, é um respeito absurdo por essa linguagem da dança, especialmente. Eu acho que pelo fato dela ser inefável, de ter essa coisa de não ser, você não a toca, você sente, você percebe. Isso para um alemão para o europeu de modo geral é algo respeitável, né? Esse lugar dessa linguagem que é altamente filosófica, né? Se você pensar, você produz movimentos, você produz linguagem corporal, mas você não toca nisso, isso desaparece. E se você não está presente, se você está distante, piora ainda mais a absorção dessa potência. Então, eu acho que eles, ao perceberem que de todas as artes, essa é a mais intangível, talvez a atração esteja nesse lugar, né?
de você não poder pegar, absorver, não tem nada que te coloque nesse lugar de aproximação e objetificação dessa arte, né? Então, acho que talvez seja isso. Eu me lembro de apresentar, tanto com Amanda Miller, com Bill, ou qualquer outra pessoa na Europa, e eu me lembro de não ter na plateia nenhum lugar vazio. Os teatros sempre, sempre, sempre lotados e a disputa enorme por bilhetes em qualquer lugar, em qualquer teatro. Isso me deixava muito eufórico, né? De saber, olha como na Europa essa arte que é tão banalizada aqui no Brasil, olha como ela é tida, né? Como algo muito especial e todo mundo quer ver o que existe em termos de produção, né? Então eu me lembro também de apresentando os meus trabalhos na Alemanha e aquele silêncio absoluto, o respeito absoluto do alemão em torno daquilo que ele não conhece. Então tinha essa coisa também que é louvável, sabe? No alemão, no europeu de modo geral. No europeu de modo geral. Quanto tempo você levou para dominar a língua, Maurício? Eu não domino ainda, eu falo alemão, mas alemão é uma língua que você leva a vida inteira para dominar. A gramática é muito difícil. Eu falo o essencial, eu consigo entender o que uma pessoa fala e ela tem que falar devagar comigo, porque senão eu me perco também. Eu quero voltar a estudar alemão, mas eu não falo fluentemente alemão. Eu leio, porque quando você está lendo você fica tranquilo, né? Parece que você relaxa, então você tem tempo para considerar a organização da frase, entender, porque o verbo sempre vem no final, então você começa a entender melhor, mas eu não falo alemão fluentemente. E qual é mais difícil, alemão ou holandês? Holandês, porque holandês eu acho, não é uma língua, para mim, não é uma língua bonita, é uma língua, a gramática é muito misturada, e quando eu não tenho interesse pela língua, eu tenho dificuldade de aprender. O alemão é uma língua que me interessa. É por isso que eu acho que o Caetano falava, eu fui entender depois, o Caetano falou, está provado que só é possível filosofar em alemão, porque existe uma especificação para cada coisa. Então é uma língua muito rica e que, olha, se brincar, o próprio alemão corre o risco de não falá-la bem, entendeu? Uhum. Olha, Maurício, quem entrou aí, nosso diretor, sempre que nós está conosco aqui na live. É? Eu vou ter que botar os óculos, porque eu não enxergo. Oi, tudo bom, Leandro? E o que mais que essa experiência colocou de mais valioso dentro da besta? Qual? A experiência na Europa? Os machucados, as feridas, a solidão, porque você, como uma pessoa de um outro continente, vai ser sempre considerado uma pessoa de um outro continente na Europa. Você pode fazer grandes coisas, mas vai ter sempre esse lugar de segundo plano, que eu acho uma pena que isso se dê. Os machucados dos embates. Isso é insuperável, né? É insuperável isso. Em qualquer lugar. Eu penso que aqui também, provavelmente, se bem que o brasileiro é deslumbrado, né? Se vem alguém de fora para cá, é maravilhoso e é acolhido imediatamente, porque tem esse deslumbramento. O europeu já não tem, ele acha que você está tirando dele. Então, assim, para a besta ficaram a memória dos machucados, das feridas e também dos momentos de picos. Eu tive momentos de picos e vales. Eles foram essenciais na minha vida. Os momentos de pico, quando você está em lugares inacreditáveis, dançando com pessoas inacreditáveis e se perguntando, isso é real? Né? Isso está acontecendo? E o de vale, quando a solidão te toma, quando você tem que se defender sozinho, quando você tem que desenhar a sua identidade, mesmo às vezes sem saber quem você é, e impor a sua presença. Isso causa muito dano, né? Muito machucado. Eu acho que quando a Stella Cava veio me resgatar, porque ela veio numa coisa de resgate, parece, né? Eu sabia que tinha um lugar ali de uma possibilidade de manifestação. Inclusive eu vou interromper só para dizer que eu li nos comentários
na página do Instagram, alguém, o Vitor, que é um músico, ele qualificando o trabalho, ele dizia que o trabalho era íntimo e terapêutico. Eu acho que ele acertou em cheio, porque tem um aspecto terapêutico ali que foi levado muito em consideração pela Esther, quando ela percebeu uma raiva, sabe, que eu trazia comigo, de uma espécie de uma frustração. E ela dizia, eu não tenho vergonha de falar isso não, tá? Já vou... tá. Ela dizia, eu quero trabalhar e transfigurar esse sentimento. E a Esther, muito inteligentemente, diga-se de passagem, a mulher é perceptiva e inteligente, ela foi me lançando no lugar de confinamento. Não era de expansão, era de confinamento. A cada dia eu vivia mais preso pelas arestas que ela definia. E como eu fui preso na gaiola, só me restava cantar, né? E aí eu fui cantar essa dor, fui cantar o desalento. Não, primeiro ela te jogou nas trincheiras, né? Pois é, nas trincheiras, todo ferido. Aliás, eu estou arrebentado até hoje, estou olhando aqui os machucados. Eu estou arrebentado, os braços estão arrebentados. E o chão do Centro Cultural, ali na Sala de Guerra, é concreto puro. Por mais que tivesse um linóleo em cima, não tinha nada que pudesse ser feito. Então era guerra de verdade ali, entendeu? Tipo, cada noite que eu entrava, eu falava... Desculpa a expressão, eu falava, caralho, eu tenho que entrar, eu tenho que fazer isso de novo. Então era tudo, foi tudo real. Tudo real. Então, ficou visceral, porque não tinha um espaço, não tem um espaço no Centro Cultural para te dar essa atmosfera que não aquele. Exatamente. E a Esther também escolheu esse lugar. E eu só quero ressaltar assim, que eu gostei de estar nessa posição também de intérprete, que há anos eu não ocupava. Sabe? Tipo, quase um bom menino que vai escutando o que a pessoa diz e vai dizendo sim, senhora, não, senhora. Entendeu? Eu gostei de voltar para esse lugar e de rememorar essa sensação também. Do filme A Menina de Ouro, né? Yes, coach, yes, coach. Yes. Exato! Então foi uma coisa assim, interessante também de saber que eu tenho essa flexibilidade, essa capacidade de me espalhar por todos esses lugares, inclusive de retornar à posição de intérprete. Inclusive, logo em breve, eu estarei dançando um outro trabalho, que é o terceiro trabalho, que faz parte da trilogia do Corpus Octopodes, que será coreografado por outra pessoa também. Então vai ser, mas só que agora com mais duas intérpretes incríveis, que aliás eu estou morrendo de medo, porque elas são incríveis demais. Acho que eu vou fazer parede, assim, sabe? Que é a Marina Salgado e a Dani Rodrigues. Então são bailarinas assim, nível AAA, e eu vou estar com elas sendo dirigido por um coreógrafo que eu só não vou dizer o nome porque ainda não está certo. Seu chato! Vou ficar curioso agora. Sim, não, mas é uma pessoa bem interessante. Mas o que a gente estava falando antes? Eu nem sei do que a gente estava falando. Eu só quero botar uma coisa que eu acho que é importante. Que mal me pergunte, assim, do ponto de vista econômico, para a dança, existe um abismo? Ou a gente pode dizer que guardadas as proporções, as dificuldades são as mesmas? Como que é? Entre Europa e aqui? Para os bailarinos, para a dança. Mas você está fazendo uma comparação entre o bailarino europeu e o bailarino brasileiro, é isso? Estou falando do ponto de vista de mercado para a dança, de sustentabilidade, do ponto de vista econômico. Eu acho que é redundante dizer que é sofrido, né? Que é quase impossível, né? E engraçado que eu comento com o Tono que a gente eu já tenho de laboratório siamês são 15 anos e ainda não existe uma consideração pelo trabalho, como não existe uma consideração de política pública para o nosso trabalho, nem para as outras grandes companhias que estão aí há mais de 20, 30 anos. Então é como se a gente estivesse começando todo dia, vivendo com o mínimo, com aquilo que nos é dado,
e ainda tendo cortes significativos dos projetos. Quando você ganha um fomento, são 30% de cortes. Então, assim, é andar numa corda bamba e fazer malabarismo para ainda estabelecer a qualidade do trabalho, porque eu não abro mão da qualidade do trabalho. É uma obrigação minha, né, apresentar um trabalho com qualidade, porque eu vivi isso e eu sei da importância como isso afeta o fruidor, aquele que recebe. Então, eu acho que é quase desumano. Políticas públicas zero ainda, um olhar zero para a dança. Acho até que a dança é a mais sofrida de todas as artes, continua sendo. E aí, assim, a gente não vai prolongar essa conversa, porque tem uma questão aí que venha do próprio meio, de uma falta de compreensão da sua própria função, sabe? Mas eu não quero me espalhar nesse lugar, não. Vamos falar de coisa boa, que nem a Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane. Eu só quero falar das coisas boas. Sei, tem. Deixa para uma outra live. Mas e aí, quando você sai daquele soldado, né? Sai daquelas trincheiras e se vê intérprete, e se vê cantor. E aí você trouxe algumas reflexões sobre os supostos códigos corporais, né? E você traz a sua experiência do mito do balé, né? Como base, como função de tudo. E eu imagino que você tenha desconstruído isso de várias formas, né? Com um asterisco para tudo quanto é lado no seu corpo. Até por conta de tantas lesões que você teve, de quanto você teve que sempre ir ao limite, né? Nós estamos falando agora do break nas Olimpíadas, né? O que é alto rendimento, né? Todo bailarino profissional está num viés de alto rendimento, né? E o que isso implica. E eu vi você trazendo isso lá, em alguns momentos, né? Até de forma irônica. Queria que você falasse um pouco disso. Certo. Não, é uma brincadeira, né, que a gente faz, porque realmente eu fui formado no balé clássico, né, formado mesmo, e eu escutava isso o tempo todo, que o balé é a base de todas as coisas. Então, e eu me perguntava, é a base de todas as coisas? Será que não tem outro mundo além desse mundo, né? E no balé da cidade, na minha época, a única preparação que você tinha era aula de balé clássico. E o balé se tornava de novo a base de todas as coisas. E eu vivia aquela moldura, louco para retirar essa moldura do meu corpo, mas a moldura sendo reapresentada para mim o tempo todo. Então aí a gente traz essa brincadeira de que o balé é a base de todas as coisas, e não é. Porque existem bailarinos de diversas linguagens que são capazes de fazer coisas incríveis e assumir o mesmo lugar de transcendência que um bailarino clássico tem ao transcender a própria técnica clássica. Então, é de fato uma brincadeira, mas a gente queria deixar o público em dúvida, né? Porque é gostoso também deixar um germezinho na cabeça da pessoa, tipo, será que ele está falando sério que o balé é a base de todas as coisas? E não é. E, inclusive, o balé, eu luto até hoje para amenizar a moldura do balé no meu corpo. Todo o trabalho de improvisação, todo o trabalho de fragmentação do meu corpo em diversas partes, sendo coordenado pelo meu cérebro, mas fragmentando o corpo como o breakdance faz, eu ainda luto para tirar as amarras do balé. Eu não menosprezo o balé foi muito importante, mas eu ainda luto para retirar os resíduos da linguagem e invadir um outro território que eu ainda não conheço. Então eu sempre conto com aquilo que eu não conheço. Eu acho que o que eu não conheço é mais interessante que tudo. Então era essa brincadeira sobre o balé. Uhum. Muito legal, Maurício. Bom, o que você trouxe, que você e Esther trouxeram no da Natureza da Besta, que possivelmente vocês acham que vocês possam ter uma certa desconfiança que a gente não pegou, assim,
algo que é muito caro para você ou para ela, assim, e porque sempre tem isso, né, assim, mas que a gente não consegue transmitir tudo, né, mas que você, é, se você pudesse falar, trazer com palavras, talvez, você conseguisse ilustrar melhor, porque às vezes não dá, às vezes, por mais que a gente se esforce, o espetáculo às vezes não dá conta Sim. de transmitir tudo, né? Não, a Esther traz uma qualidade ultra-humana, né? Eu não sei se você já viu ela atuando, eu vi duas vezes em duas peças diferentes. Ainda não. Absolutamente incrível. Então ela me lembrava dessa qualidade do desmontar-se em cena. Porque esse é o território onde o outro, o que não dança, o que não atua, o que não canta, te conecta, se reconhece em você. Então, eu me pergunto se eu consegui conquistar esse lugar que ela insistia tanto, né? Do desmontar-se, do esvaziar-se, e ao mesmo tempo preencher, mas preencher de imagens. As imagens para ela são questões muito potentes, né? Você se preenche de imagens, mas se esvazia de configurações corporais pré-estabelecidas, entendeu? Então era um trabalho duplo. E eu me pergunto se eu fui capaz eu acho que é um trabalho que está em processo, né? Que estreamos recentemente, ele vai melhorar, vai crescer muito. Mas eu me Work pergunto in progress. se eu fui capaz de traduzir esse desejo dela, né? De tocar esse território do preenchimento e do esvaziamento. Então parece dúbio, mas não é. E foi a primeira vez que você se viu envolto e soube tantas mídias? Não. O Belo já tinha feito vários trabalhos. Inclusive, existe um trabalho chamado Kammer Kammer, que é uma homenagem que foi feita a Catherine Deneuve, que inclusive Uau! uma das bailarinas faz a personagem, né, Catherine. Inclusive, nós dançamos para Catherine Deneuve em Paris, e ela sentada Mentira! na primeira fila, foi. Chama-se Kammer Kammer, um trabalho super complexo, com muitos aparatos tecnológicos. Então, eu já tive a experiência. A gente era filmado em cammers. Cammers é como cômodos dentro do palco, que eram fechados, como se fossem quartos. Então, acho que, se não me engano, eram 10 ou 15 câmeras, e cada câmera num determinado local do palco, e apresentando em telas para o público. Então, o público não via diretamente o que acontecia dentro dos quartos, dos cammers, mas eles viam a projeção da tela, e a projeção era... As imagens se derretiam, então eles não viam as imagens como elas eram de fato. Eu já tive essa experiência de trabalhar com mídias dessa forma, assim, bem desenvolvida. Uhum. E a gente vai ver a terceira parte da trilogia quando? Você vai ver a segunda parte, que agora eu estou coreografando, chamada Moscas de Fogo. A gente vai estrear no início de novembro. São 5 intérpretes de primeira qualidade. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Maior orgulho. Você vai ficar boquiaberto quando você vê a garotada. Eu tô boquiaberto. Então, eu estou dirigindo esse trabalho, Moscas de Fogo. E logo depois que a gente estrear, começamos a preparação, porque propusemos, como eu disse, 3 trabalhos para o fomento, né? A gente achava que era o chamariz, a coisa interessante de se fazer, que dá muito trabalho, mas é gostoso, né? E o terceiro vai ser dirigido para 3 intérpretes. E isso a gente pretende estrear o terceiro no início de fevereiro do ano que vem. Ok. Uhum. Bom, Maurício, eu queria que você ficasse à vontade agora para trazer para os seus fãs aqui, os seus amigos, os seus, e também aos nossos todos do Centro Cultural, algo que eu não tenha perguntado, que eu não tenha dito, que eu não tenha tido a habilidade e competência para trazer. Fique à vontade, seja da natureza da besta, seja da sua experiência autobiográfica, seja da sua história incrível de desbravamento, né? Das fronteiras municipais, estaduais, nacionais e tudo mais. Fique à vontade.
Não, eu acho que eu só quero fechar dizendo que quando eu me vejo nesse lugar de dar continuidade a essa pesquisa e essa procura, eu me vejo mesmo como um guerreiro. Eu luto muito. Então, quando eu falo no... E eu tenho orgulho de dizer isso, sabe? Quando eu falo no show eu acho que eu vou lutar até o fim. E não tem nada que tira isso de mim. Nada, absolutamente nada. Então eu tenho um prazer muito grande de dizer que não tem nada que me derruba. E que eu vou continuar. Entendeu? Como é aquela música do David Guetta? I'm Bulletproof, né? Não conheço. Você conhece sim. Você Como é conhece que sim, é? aquela famosa, que você é a prova de bala. Não, como é que é? Uma música? Do David Guetta. Talvez eu conheça, assim. Não I'm sei. bulletproof, nothing to lose. Right away, fly away. Conheço. Sim. Não, eu sou a prova de balas. E eu tenho prazer em dizer isso, porque é uma resiliência, né, que a gente conquista ao longo dos anos, né? E eu fico surpreso também, sim, com isso. Então eu quero dizer que não desistam, continue lutando. Se você tem ideal, se você tem desejo, você tem que queimar a madeira que lhe cabe queimar. Aham. E você vai nos dar os prazeres de fechar nossa live com a música da Nina lá? Não, eu fiquei muito rouco. Só uma frase. Ai, meu Deus. Deixa eu tomar uma aguinha. Que delícia! Maurício Oliveira conosco aqui nessa live de realimentação do espetáculo da Natureza da Besta. E com muita honra, privilégio, trouxemos o Centro Cultural. Eu vou cantar outra lá, a última em Yorubá, um pedacinho. Eu gosto mais. Fica à vontade, vai. Orumilá, mãe, Oxum tá no Banire Kunde. Orumilá, mãe, Oxum tá no Banire Kunde. Ainhofa olorum odé orixá doxum omobiri logum ofaira orixá odé omoade oxum. Logum é a coroa de Oxum, Logum é a coroa de Oxum, é isso que significa. Maurício, obrigado, Marcos. eu sabia, eu tinha certeza que ia ser uma delícia, que ia ser gostoso. As pessoas não cansam de dizer aqui, ó, que amaram a live. Eu vou pôr meus óculos, porque eu sou meio cegueta. Tá todo mundo dizendo aqui que adorou a Priscila Pereira também. Olha que legal. Todo mundo elogiando aqui esse nosso encontro. E eu espero que eu continue dando sorte de poder te ver performando, ver você coreografando agora, ver você dirigindo. Não, Marco, eu só quero dizer que foi um prazer enorme te conhecer. Sabe quando a gente tem uma empatia, assim, uma coisa natural? E eu tive isso com você, eu falei, que cara interessante esse. Quero ficar amigo dele. Obrigado. Já somos. E obrigado por me convidar para falar um pouco sobre o trabalho e sobre mim também. Uma delícia. E, bom, e de quebra vocês me trouxeram também a Esther, o Tono, então, poxa, eu só tenho a agradecer também. Essa é a parte do coração, né? Essa parte da afetividade. Sim. A gente sabe que não são muitos os amigos da dança, né? Que é um meio às vezes que fica... Fala. É um meio que às vezes fica... Eu meio que fica se perdendo em coisas poucas, né? Eu concordo. E aí eu acho que... Guetorizado, fechado, ensimesmado, guetorizado. Não existe abertura, existe ciúme, essas questões que não deveriam existir. Deveria ser um pelo outro, isso é chato. Essa é a parte chata da dança, já que você falou. E quem perde é a cena, né? Quem perde é o nosso mercado, né? Sim. Eu concordo com você. Então, meu querido, um grande beijo para você. E beijão. Nos vemos em breve, viu? Boa noite, valeu. Boa noite, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, tchau.